Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, esta palavra, Senhor, que nos guia, essa palavra que nos direciona, Pai, a tua palavra que nos levanta. E, Senhor, nós queremos exaltar a tua palavra nesta manhã, nós queremos dizer, Espírito Santo, que você tem total liberdade neste lugar. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para transmitir aquilo que você quer, Senhor, para o seu povo, Pai. Debaixo de muito temor e tremor, Pai. Que a tua unção se manifeste neste lugar, Pai. Mas que a tua palavra também permaneça em nossos corações. E que ela frutifique, Pai. E que ela transborde em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amados, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe que Deus tem uma vontade, né? Você sabia disso? Que Deus tem uma vontade para a nossa vida. E o interessante é que quando nós fazemos a vontade de Deus, a graça do Senhor ela nos capacita cada vez mais. Amém? A graça ela vai aumentando. E sempre, amados, agradar ao Senhor requer de nós uma disposição. Mas sabe, não é só uma disposição, porque agradar ao Senhor na carne, Ele não recebe. Na verdade, o que a gente faz na carne, Ele não recebe. Amém? Ele recebe quando você agrada a Ele em espírito. Amém? Mas sabe, o interessante é que a vontade de Deus, ela tem que ser realizada. Não é parcialmente. Sabe, nós não estamos como num self-service, que você chega lá e você, eu quero isso, eu não quero isso, eu quero isso, eu não quero isso. Não. Quem vai nos servir aqui, quem vai dizer o que a gente vai ter que comer, vai ser o supremo chefe, não vai ser o master chefe. Master nem se compara, é o supremo chefe. Então, ele vai chegar para nós e vai dizer, meu filho, coma isso. Então, muitas vezes, não vai ser confortável. Já pensou você comer jiló? Quem gosta de jiló? Não. Pronto. Então, muitas vezes, vai vir um jilózinho ali para você. Mas por que eu estou falando de comida? Acho que eu estou com fome. Mas, muitas vezes, o que eu quero dizer é que, às vezes, não vai ser confortável. Né? E, muitas das vezes, se não quase sempre, vai exigir de nós abdicação, renúncia, né? Mudança. E a vontade de Deus ela vem justamente para isso, para nos mudar. Porque às vezes eu já fico pensando, como é que Deus já preparou um plano para nós? A Bíblia diz que Ele já escreveu os nossos dias, né? Ele já escreveu os nossos dias. Diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja, um fim proveitoso. Então, se a partir do momento, amados, eu demorei um pouco para entender a vontade de Deus. Já há muito tempo que eu era cristã, eu era de uma outra igreja, mas eu nunca parei assim, eu nasci para isso. Não, eu sempre, assim, eu apenas, como muitos cristãos, eu pensava que eu apenas existia. Eu vivia, né, eu era crente, frequentava uma igreja, ia para os cultos, participava do grupo de música, orava, e aí pensava em ter um bom emprego, uma boa casa, uma boa família, tal, crescer, depois morrer e ir para a glória. Eu pensava isso. Eu acho que você também já pensou isso um dia, né? Mas no momento que a palavra de Deus chega para nós, que ela é luz e ela começa a iluminar as áreas da nossa vida, e você entende que há um propósito para isso, você também tem que entender que nós não podemos mais fazer aquilo que Deus quer do nosso jeito. Entenda, não é que você vai mudar o seu jeito, não pode ser o seu jeito acima da palavra, podemos dizer assim. Sabe, o interessante de fazer a vontade de Deus é que sempre nós vamos nos amoldar à palavra. Não é a palavra que amolda a nós, que se encaixa em nós. Não, nós que vamos nos encaixando na palavra e aí vai começando a nos transformar. E interessante que o apóstolo Paulo, abra lá em Efésios capítulo 5. No versículo 1, ele já diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Mais uma vez, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se você for ler só esse capítulo aqui, portanto, sejam imitadores de Deus como... Melhor, só esse versículo, você vai ver que antes tem um portanto. Se você souber o que é um portanto, você pode dizer que é uma conjunção de... Ninguém está estudando. É uma conjunção de conclusão. Né? Ele falou alguma coisa antes, que eu não sei o que é, mas nós vamos saber.
E depois ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Para você saber o que foi que ele falou, é só você voltar uma página. No capítulo 4, ele vai dizer, logo no começo, né? O apóstolo Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E aí ele começa a dizer, né, o que agora que nós fomos chamados para viver essa nova vida, nós devemos viver assim, humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. E mais embaixo ele vai falando que tem um propósito para isso. Tem um propósito por quê? Lembra que a igreja, que Jesus deu dons para alguns, né? Ele deu para apóstolos, profetas, mestre, evangelista, pastor. Né? E tudo isso a gente sabe que é para a edificação do corpo. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. Olha o que ele diz. O versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, a finalidade disso é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, diga crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E aí ele fala, tudo isso aqui, amados, de nós seguirmos a Jesus, de nós imitarmos a Deus, é para a edificação do corpo. É para que o corpo seja edificado. É para que a maturidade seja estabelecida. Amados, você quer chegar num nível de maturidade e tal, sabe? O maior nível de maturidade que nós podemos chegar, amados, é o amor do Pai, que já está assim em nosso coração. Mas nós sabemos que nós precisamos desenvolver mais este amor. E é incrível, amados, a maturidade que o amor de Deus provoca em nós. É incrível. Sabe, é um momento que você chega assim e acontece alguma circunstância e você já não age da mesma forma, você já não tem a mesma atitude, você já não fala aquilo que você queria falar. Então, diga, conhecer a vontade de Deus para a minha vida é importante. Sabe, e eu entendi que se nós vamos imitar ao Senhor, porque vocês acham que Deus tem razão naquilo que Ele diz? Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Ele tem razão, amados, porque se é para nós imitarmos a Deus, então não vai ser eu que vou dizer para Deus o que é que Ele vai fazer. Ele que vai dizer o que é que eu vou fazer. É o que Ele vai fazer e eu vou acompanhando. Se eu vou imitar... Não é assim quando você começa a imitar alguém fala alguma coisa, outra coisa. Você faz exatamente aquilo que a pessoa está fazendo. Imitar a Deus é fazer exatamente o que Ele diz em sua palavra. Mas é exatamente. Mas eu não queria essa parte, mas é exatamente isso. Então não é aquilo que não é aquilo que nos agrada. Eu não vou pegar a vontade de Deus, vou fazer somente aquilo que é confortável para mim, o que é bom. Não, eu vou ali, vou crescer um pouquinho, eu vou ralar um pouquinho, vai ter um pouquinho de madeirada no caminho, mas vai dar tudo certo. Amém? Diga assim, a palavra de Deus é o mais alto nível de padrão infalível que o homem na terra pode seguir e ver êxito em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Amados, a palavra de Deus é o nosso padrão. Se eu quero seguir alguém, se eu preciso seguir alguém, se eu preciso ter um padrão de conduta ali, é a palavra de Deus. Amém? Ela é o nosso espelho. Sabe? E o que eu havia falado, não adianta você querer colocar o seu jeitinho na palavra de Deus. Por quê?
a palavra de Deus diz que, sim, nós somos novas criaturas. Né? Quantos já aceitaram a Jesus aqui como Senhor Salvador? Você é criado, né? Você é feito uma nova realidade. Por que uma nova realidade? Porque você sem Cristo também é uma realidade. Não é? Você existe, você é uma realidade. Só que você é uma realidade de uma natureza pecaminosa. Né? Não é nem porque você fez algo, não, é porque já nasceu assim, é o pecado. É a natureza pecaminosa. Mas quando aceitamos a Jesus, há uma nova realidade, que é a realidade da nova criação. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem. Ou seja, nós devemos deixar de andar mentindo, devemos deixar de andar com inveja, devemos deixar de andar enganando os outros. Nós devemos nós devemos pagar aquilo que nós devemos. Amém? Amados, e eu não falo nem isso, não é só porque você é crente, não, mas é porque, de fato, o cristão ele tem que ser uma referência em tudo que ele faz. Eu vou dizer uma coisa aqui para você não se escandalize, não. Mas, irmão, é tanto cristão vivendo de aparência. Olha, irmão, sabe uma coisa que eu fico revoltada? É quando eu sei que eu estou em algum lugar, sabe, às vezes, sei, no trabalho, ou até mesmo aqui na igreja, ou até mesmo em qualquer lugar. E eu sei que aquela pessoa é cristã e ela está agindo com mentira, está enganando as pessoas, está fazendo tudo que um cristão não deve. Mas eu fico revoltado. Se eu pudesse, eu pegava alguma coisa. Mas só para bater nele não vai resolver. Mas é porque, amados, isso é uma vergonha para o cristão. Sabe, a essência do evangelho é justamente a transformação. Então, se eu olho para um cristão de 10, 15, 20 anos, amados, tem pessoas na igreja que já tem 10, 15, 20, 30, 50 anos. Mas você olha para ela e ela está sempre ali, estagnada. Você não vê avanço em nada. Se você fizer o favor de perguntar a ela se ela é crente, seria melhor que não perguntasse, porque parece que é até uma afronta aquilo para ela. Amados, não tem transformação em nada. Agora, eu vou dizer uma coisa, não é culpa de Deus, não. Não é. Eu conheço crentes, irmãos, que já tem 30 anos de carreira de crente e ainda não é batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, não é uma... Quando eu entendi, olha, tudo é a revelação da palavra de Deus, ela é impressionante. Porque quando eu entendi, era da igreja tradicional. Ninguém pôs a mão sobre mim para eu ser batizado com o Espírito Santo. Ninguém. Quando eu entendi que era um presente, que Deus já tinha me dado, que só era receber pela fé, amados, eu comecei a falar em línguas na hora. Ninguém precisou orar por mim. Tudo é aqui, ó, transformação. E a transformação, amados, ela só vem através da palavra, do estudo com a palavra de Deus, a revelação, quem Cristo é. Nós precisamos conhecer Jesus, amados. Diga, eu preciso conhecer Jesus. Aleluia. Deixa eu vir aqui para outro. Como eu estava falando, amados, olha, você pode fazer escola de ministros, você pode fazer o rema, você pode fazer teologia, você pode ir para milhões de conferências, você pode fazer o que for para você aprender a palavra. Amados, se não houver uma transformação em você, meu Deus do céu. Se não houver uma essência, uma transformação naquilo que você é. Sabe, Jesus conhecia esse grupo de pessoas muito bem. Né? E ele chegou a chamar de raça de víboras. Ele chegou a chamar de sepulcro caiado, muito bem, de sepulcro caiado. Amados, mas tem uma palavrinha na Bíblia, a versão A Mensagem, que ele fala que me chamou a atenção. Ele chamava essas pessoas de impostores. E outra, não eram pessoas qualquer, não. Eram pessoas que entendiam da lei. Eles sabiam da palavra. Eles conheciam melhor do que ninguém. E Jesus chamava ele de impostores. Sabe o que é impostor? É uma pessoa que se passa por alguém que não é. Impostor é uma pessoa que se passa por alguém que não é. Ou seja, ela vive um show, ela vive um espetáculo. Mas antes da gente falar sobre os fariseus, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 4, 5.
Quando eu estava escolhendo a roupa que eu ia vir, eu ainda pensei assim, eu quero ir bem crente hoje, quero ir parecendo crente mesmo. Aí o Senhor falou comigo, é melhor ser do que parecer. Oi? Tá, Senhor, tudo bem. É, né? Foi 1 Coríntios 4:5. Só eu que não cheguei lá, mas 4:5. Diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Diga, as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Tem versão que diz a sua recompensa. E ele diz aqui, ó, ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Sabe, no tribunal de Cristo, no julgamento para os crentes, sim, ele vai examinar as nossas ações, o nosso trabalho, as nossas palavras. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, que muito mais do que isso, ele vai examinar também os nossos pensamentos, os nossos motivos, os nossos propósitos e as nossas intenções mais reservadas. E na Bíblia amplificada, em 2 Coríntios, no capítulo 5, abra lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Eu não tenho a Bíblia amplificada, eu apenas escrevi. Eu vou ler na normal e depois eu vou ler na amplificada, tá? Parece que meu tablet não quer ir. Espera aí. 2 Coríntios, capítulo 5. Qual foi o versículo que eu disse? Eu não disse. No versículo 9 diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Agora, na versão amplificada, se você tiver, você pode acompanhar aí, diz assim: estamos constantemente ambiciosos e nos esforçamos ardentemente para sermos agradáveis a Ele, porque devemos todos comparecer e ser revelados tal como somos, diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber, entre parênteses, o seu pagamento, de acordo com o que foi feito, de acordo com o que fez, por meio do corpo, seja bem ou mal, considerando qual tenha sido o seu propósito e motivo, e o que ele conquistou, com o que se ocupou, e para cuja realização dedicou sua vida e sua atenção. Você pode dizer um amém? Vocês chamam aqui? Diga assim: ser revelados tal como somos. Meu irmão, você pode até viver de aparência. Você pode viver fingindo muita coisa. Mas para Deus, você será revelado como você é. Sabe, eu li um livro, eu não sei se eu vou pronunciar certo, John Bevere. Pronto. O nome do livro é O Extraordinário. Amados, ele fala que o ser humano ele tem 3 tipos de imagens. O ser humano tem 3 tipos de imagem. A primeira, a imagem é projetada. A segunda, percebida. E a terceira, a imagem real. A imagem projetada é aquela que é como eu desejo que as pessoas me vejam. A imagem projetada é como eu desejo que as pessoas me vejam. A imagem percebida é como as pessoas me veem. E a imagem real é quem eu sou. Amém? Então,
diante disso, nós temos o próprio Jesus como um exemplo dessa imagem. Mas que imagem? Veja bem, Jesus foi chamado de... Jesus foi difamado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Para as autoridades religiosas da época, né? Chegaram a dizer que ele era um herege, porque ser chamado filho de Deus, meu filho, peraí, né? Você dizer que é filho de Deus, está indo totalmente contra a lei. E outra, ele foi até mesmo, disseram até mesmo que ele era inspirado por demônios. Então, a imagem percebida de Jesus, ou seja, o que as pessoas pensavam a respeito dele, não todos, não estava muito favorável. Mas para Deus, Deus via exatamente quem Jesus era, a imagem real dele. Em Hebreus 4, no capítulo 1, diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do Pai. E o próprio Jesus declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa era a imagem de Jesus. E olha, e a Bíblia ela não enfatiza a imagem que as pessoas tinham de Jesus, não. A Bíblia enfatiza aquilo que Deus, como Deus via Jesus. Então, tudo que era importante para Deus era importante para Jesus. Ao ponto de que até os próprios irmãos de Jesus... Abram lá deixa eu ver aqui, João 7... Não, acho que eu não botei. Deixa eu ver se eu encontro aqui. João 7, 3 e 4. João capítulo 7, versículo 3 e 4. Se você não sabia, Jesus teve outros irmãos, viu? Sabia? Amém. E no versículo 3, amados, o que acontecia aqui? Os próprios irmãos de Jesus ficavam provocando ele, né? E ele dizia, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Né? Tem aquele sarcasmozinho dos irmãos. Jesus, você não está dizendo que é o Filho de Deus, porque você não vai e se apresenta. E é assim, como é que as pessoas vão saber que você faz esses milagres, essas coisas tão grandiosas, no secreto? Você tem que aparecer. Mas, amados, o interessante é que o próprio Deus, quando Jesus foi ser batizado, Jesus já estava sendo batizado, e a Bíblia diz que todos ouviram a voz que Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por que Deus falou isso? Não era pelas obras que Jesus tinha feito, não, porque ainda nem tinha começado o ministério dele. Mas era justamente por ele não ceder à tentação de querer ser alguém quem ele não era, porque aquele não era o momento. E Jesus ele não cedia à pressão, ele não cedia à pressão dos irmãos dele. Ele não se projetava antes do tempo. Amém? Amados, isso quer dizer alguma coisa para você? Sabe, nós estamos servindo ao Senhor, e eu entendo que servir ao Senhor é cada vez mais permanecer no seu amor e cada vez mais nos parecermos com Ele. Já pensou, você está andando na rua, você está aqui trabalhando e servindo, e de repente alguém bate em você e diz: desculpa, eu pensei que fosse Jesus, mas é Rafael. Amados, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. E eu quero que as pessoas olhem para você também e vejam Jesus. Amém? Eu não quero viver nesta vida e passar o tempo todo aqui e somente falando aquela linguagem, né? Sabe que tem gente que é tão profissional nisso, que já até a sua linguagem é muito... Irmão, Deus falou assim, conhece tudo da Bíblia, sabe toda a linguagem, né, do crentez, né, que fala, oh glória, aleluia. Mas, irmãos, eu não quero ser um sepulcro caiado. Amém? Eu não quero estar vazio, eu quero mais de Deus. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou. Então, como eu falei, Jesus ele não se importava, amados, em ceder à pressão, porque para ele não era importante o louvor dos homens. Não era importante a aprovação dos homens.
Ele queria ser aprovado pelo seu pai. Amém? Enquanto que tem muitos cristãos que se esforçam para que se concentre mais na sua aparência, no seu status, no seu título. Né? O próprio Jesus, ele veio para nos servir. E ele ensinou isso tão bem, amados. Agora, falando sobre os fariseus, que eu disse que ia falar. Vá lá em Mateus, no capítulo 23. Eu estudei uma coisa, eu estou falando quase nada do que eu estudei. Eu vou falar nesse capítulo, mas eu vou falar na Bíblia Mensagem. Eu vou dizer, é bem pesado. Tá? Mas não precisa tirar as crianças da sala, não. Vai todo mundo ouvir. Tia Glória. Mateus 23. O título é assim, ó, na Bíblia Mensagem, Show Religiosos. O show, espetáculo dos religiosos. Mas Jesus é demais. Eu começo a ler essas coisas aqui, eu já... Olha que ele começa dizendo assim. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reuniram em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. O que eles estavam dizendo aqui era o seguinte. Olha, está vendo aqueles líderes, aqueles mestres da lei? Eles se assentam na cadeira de Moisés. Tem versão que diz assim. Eles se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles são autoridades. Eles sabem o que estão falando, eles conhecem da lei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito deles. O que eles disserem, obedeçam. Façam tudo o que eles disserem. Agora, o que eles fizerem, aí vocês não fazem. Porque eles vivem de aparência. Eles vivem de aparência. Eles não vivem o que pregam. Era isso que Jesus estava falando. Sim, este capítulo, ele estava falando especificamente dos líderes religiosos. Mas eu não estou voltando aqui para nenhuma liderança, estou voltando para a igreja. E era isso que Jesus estava falando. Aí ele continua. Aqui no versículo 4. Diz assim, em vez de dar a vocês a lei de Deus, como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em ver vocês cambalear sob o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas, com mantas num dia e preces floreadas. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, eles primam por posições de destaque, enfeitam-se com brilhos de bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Aí Jesus começa a falar que o negócio não é brincadeira, não. No versículo 13, ele diz assim, não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido e impostores. Mas isso era muito pesado. Isso era muito pesado. Jesus chegar para uma autoridade religiosa e dizer, olha, eu não aguento mais vocês são uns impostores. Sabe por quê? A vida de vocês é uma enorme barreira para o reino de Deus. Vocês se recusam a entrar e não permitem que os outros entrem. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem, o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. No versículo 16, ele diz, se alguém faz uma promessa com os dedos cruzados, ela não vale nada. Mas se jurar com a mão sobre a Bíblia, então é sério. Quanta ignorância. O couro da Bíblia é mais importante que a pele de suas mãos? Que tal esta bobagem? Se você aperta a mão de alguém e faz uma promessa, a promessa não tem valor? Mas se levanta as mãos tomando Deus por testemunha, então é válida.
Que disparate. Que diferença faz apertar a mão ou levantar as mãos? Promessa é promessa. Que diferença faz se ela foi feita dentro ou fora de uma casa de adoração? Promessa é promessa. Deus está presente, observando tudo e chamará vocês à responsabilidade. Amado, ele estava falando aqui uma coisa muito séria. Ele disse, olha, irmão, não adianta você botar a mão sobre a Bíblia, você dar uma de crente e dizer, sim, irmão, eu vou te ajudar. E na hora de ajudar, meu irmão, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Irmão, chega de crente enrolado nesse mundo. Chega. Sabe, o fogo do Senhor, o Céu Fernandes falou aqui, o fogo do Senhor, ele queima dentro de nós, que é para queimar aquilo que não agrada a Deus. Amado, se revolte. Se revolte se você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Sabe, se você está devendo banco, está devendo IPVA, não pagou IPTU, não paga aluguel, não paga ninguém. Meu irmão, se revolte com isso. Porque você é a revelação de Jesus aqui na terra. Como é que eu sou a revelação de Jesus e devendo só 2 pessoas, como diz minha amiga, minha esposa disse, só Deus e o mundo. Amado, você é a expressão de Deus aqui na terra. Você é um embaixador. Saia dessa pompa de querer viver um estilo de vida que muitas vezes está além de você. Sim, você é próspero, você é abençoado. Você pode todas as coisas em Deus que lhe fortalece. Pode. A palavra de Deus te garante. Garante. Mas, amados, equilíbrio, moderação. A Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Tem equilíbrio em tudo, irmão. Não fique entrando em negócio que você sabe que não vai dar conta. Não viva uma vida de aparência. Seja quem você realmente é. Amados, vamos ser diante de Deus. Não haverá aparência projetada nem percebida, não. Você acha que engana a Deus? A gente acha que engana a Deus. Só pode. É a nossa imagem real, amados, a palavra de Deus. É a única que tem o poder de revelar quem verdadeiramente somos. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra... Abra lá, Hebreus 4,12. Hebreus 4,12, é o que ela diz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você pode estar querendo enganar muita gente. Você pode estar querendo subir aqui, e na verdade você está com raiva de todo mundo. Você pode estar querendo subir aqui, não só subir aqui, mas como trabalhar nos departamentos. Porque é importante, amados, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, o corpo é santo. Você pode estar querendo, amados, trabalhar em qualquer departamento da igreja. Mas, amados, você tem que entender que você é santo. Que habita dentro de você a vida de Deus. Que não é possível mais viver uma vida de pecado, amados. Não é mais. Porque o pecado já não tem mais domínio sobre você. E aí? Não, amados, mas é porque eu sempre caio nisso. Então você não está orando, você não está jejuando, você não está orando em línguas. Porque orar em línguas, amados, vai te edificando, vai fortalecendo a sua fé. Amados, a gente tem que começar a pegar com mais firmeza naquilo que é sagrado. Não há mais tempo para brincadeirinhas, não há mais tempo para criancice. Maturidade, amados. Maturidade em tudo que fomos fazer. Parece que às vezes parece que tem vezes que a gente se esquece de que é crente e está fazendo as coisas e está em casa pensando, e agora, como é que será? Amados, nós somos a nova realidade de Cristo aqui na terra. Nós somos uma nova realidade. Mas por que então eu fico doente? Mas por que então eu passo por tanta coisa? Mas por que o que eu faço não dá certo? Mas por que isso? Mas por que... Mas não acontece só comigo, não. Às vezes eu também fico doente. Mas sabe o que é que está acontecendo? Mas sabe o que é que precisa, na verdade, haver de nós? A palavra de Deus diz que Deus chamou as coisas que não são como se já fossem. Lembra que nós temos que imitar a Deus da mesma forma. Sim, nós temos uma realidade em Cristo, mas a realidade deste mundo, o Senhor também considera. Mas há 2 realidades, a natural e a espiritual.
Porém, a realidade espiritual, ela está sempre acima do natural. Então você tem que se levantar. Ah, mas eu não estou sentindo. Eu também não estou sentindo não, mas eu vou. Eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou tomar a força, eu vou. Aleluia, amados. Eu coloquei em meu coração, Senhor, eu não quero mais estar aqui, se de qualquer maneira. Eu não quero, Senhor, isso é muito pesado. Que haja, Senhor, sinceridade em mim, Pai, porque você vê o meu coração, você sabe a intenção do meu coração. Mas não é porque Deus julga a intenção do nosso coração que nós muitas vezes vamos ver o erro e vamos deixar para lá. Não, irmão, se for preciso consertar, vá lá e conserte. Alinhe a sua palavra, alinhe a sua vida à palavra. Seja cristão de verdade. Onde estão? Mas está faltando as pessoas que vão dizer: eu vou defender a palavra. Eu vou defender a palavra, não importa o que aconteça, não importa a minha reputação diante de você. Eu não quero saber, eu quero saber o que Deus pensa de mim. Ainda que seja preciso eu fazer algo muito simbólico aqui, mas se for a vontade de Deus, eu vou fazer. Onde estão os audazes pela palavra de Deus? Onde estão aqueles que vão dizer: eu coloco o meu sangue, eu coloco a minha força? Eu estava ouvindo uma música da Ludmilla Feber. É bem antiga. Acho que nem vocês sabem. Pode ser que saiba. Mas é porque ela é muito antiga mesmo. É de um CD 24 horas de adoração, acho que é isso. E ela começa a dizer... É uma música até cansativa de se ouvir, mas ela diz: para quem eu sirvo, não, a quem estou servindo, a quem eu amo, para quem está sendo o meu trabalho, para quem eu tenho edificado as minhas riquezas, para quem eu tenho construído com nobreza, para quem, a quem. Amados, todos os dias nós temos que nos julgar. Melhor, a palavra deve nos julgar, porque a palavra de Deus é um espelho para nós. Sabe, John Bevere, ele conta nesse livro que todos os anos ele sai com a sua família para fazer para sair de férias. E ele sempre gosta de ir para o Havaí. E em uma dessas férias, eles que acordou logo cedo e foi ter o seu momento com Deus, foi caminhar na praia, e ali, no seu devocional com o Senhor, e eles que tinham um rapaz que começou a conversar com ele. E disse: rapaz, olha aqui, o Havaí é muito massa, as garotas são isso, e as festas são isso, e não sei o quê, e não sei o quê. E as palavras deles eram muito profanas, eram muito mundanas. E aí o John ele disse: bom, já que esse rapaz me interrompeu, eu vou pegar uma brecha, então, para falar de Jesus para ele, né? E ele esperou. E aí, quando deu um momento, o rapaz perguntou: e você trabalha com o quê? Aí ele fez: bom, eu sou ministro de Deus. Né? Eu prego a palavra do Senhor. É mesmo? Rapaz, eu também não sou cristão. A paz do Senhor, irmão. E aí ele disse que esse rapaz começou a dizer: olha, eu congrego na igreja tal, em Nova York, e meu pastor é assim, e eu faço parte do grupo tal, e não sei o quê, não sei o quê, e a palavra diz isso. Aí começou a pregar para ele, né? Aí ele disse que naquele momento que ele estava falando, ele disse: rapaz, a minha cabeça começou a dar voltas. Porque como é que aquela pessoa estava falando que estava se divertindo com mulheres, que estava... Detalhe, o cara era casado, ia para as festas e não sei o quê. E somente quando eu disse que pertencia a Jesus, ele também falou que era, mas em nenhum momento ele se incomodou com nada. Em nenhum momento tinha uma convicção assim de pecado na vida dele. Era tipo assim, normal. Era comum. E aí isso começou a trazer no coração dele aquilo que Tiago 1, abra lá. Tiago 1, 22 diz. Eita glória. Tiago 1, 22, no 20, né? 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem
que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas era isso que acontecia. Enquanto aquele homem estava falando de Deus, né? É isso que acontece, na verdade, com muita gente. Está lendo aqui a palavra, diz, Senhor, é mesmo, tem que consertar isso, tá? Uhum. Acabou de ler, esqueceu totalmente. A sua atitude é totalmente outra. Ou seja, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Porque é somente ouvinte. É somente ouvinte. Está faltando temor do Senhor no seu coração. Amados, nós temos que cultivar o temor do Senhor em nós. Sabe, temor não é ter medo. Por muito tempo eu pensava que temor é ter medo. Você também pensava isso. Mas como é que eu vou ter medo de alguém que diz que a intimidade do Senhor, que a intimidade... Como é esse versículo? É um versículo que diz que a intimidade é para os que o temem. Não é isso? Eu não sei onde está escrito. Mas, enfim. Como é que eu vou ter medo de alguém que quer intimidade comigo? Quem já se viu? Não tem como. Então, o temor do Senhor não é medo. Mas, sabe, o temor do Senhor em nós vai nos colocar em uma posição sempre de reverência a Ele. Em uma consciência de que nós sabemos que o primeiro lugar é dele, tudo é para Ele, que a Ele nós devemos a nossa vida, que nós não vivemos mais para nós mesmos, que não é mais a nossa vontade. Isso é o temor do Senhor em nós. Sabe, aquele rapaz, ele não estava nem aí. Ele falava as coisas simplesmente como se fosse uma pessoa qualquer. Não havia incômodo em nada, não tinha convicção de nada. Amados, nós devemos ouvir e praticar. A palavra é a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é somente para ser cantada, somente para ser lida. Ela não é somente para ser admirada, colocada atrás dos carros, nas nossas camisas, no nosso... Não, amados, ela é para ser vivida. Chega de aparência. Chega de aparência, irmãos. O meu tempo já está acabando, mas eu quero ler com vocês. Vou ler na Bíblia a mensagem novamente. 1 Coríntios 13. Meu Deus, eu amo esse texto. E nessa versão, o caminho do amor. Se você não quiser acompanhar na sua, você pode escutar aqui eu falando. Jorge, me dá mais um pouquinho de retorno, por favor. Diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Você pode repetir essa parte? Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre.
A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus, é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade, por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo claramente, como quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Você pode orar ao Senhor. Se você acha que você precisa ser inflamado por este amor de Deus, mas Ele já está aí dentro, está. Mas é preciso ser ativado. Consagre a sua vida ao Senhor. Diga a Ele o que você tem feito. Deixe Ele julgar a intenção, a motivação com que você tem feito as coisas. E eu não digo não só aqui na igreja, mas também na sua casa, no seu trabalho. Se você acha que precisa mudar em alguma área, diga ao Senhor. Amado, abra o seu coração nessa manhã. Rasgue o seu coração diante dEle. Diga a Ele tudo que você precisa, tudo que precisa ser mudado em você, que você está disposto a abrir mão de muitas coisas. Sabe, às vezes nós queremos o bom, somente aquilo que vai nos animar nas pregações e dizer que nós somos prósperos, que nós somos abençoados, e isso e aquilo outro. Isso é muito bom e isso é verdade, porque o Evangelho é isso, é a vida abundante de Deus em nós. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o Evangelho é negar a si mesmo, para que o reino de Deus avance. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para que o reino de Deus avance. Uma vez que eu estou em Cristo, eu não tenho mais a minha vontade. Não é a minha vontade que prevalece, mas é a do Senhor. Enquanto eu vou cantar essa música, você pode continuar a sua oração, consagrando a sua vida ao Senhor. Aleluia.